poder sobrenatural para vencer. Pode avançar. Vamos fazer algumas considerações aqui, iniciais. São elas. Sempre sonhamos na infância ter algum poder sobrenatural, como os heróis a que assistíamos. Eu era fã de Super-Homem. Eu lembro na minha primeira série lá, infantil, eu fazendo aquele negocinho do Super-Homem antigo ali, ó, aquele negocinho aqui na testa, aqui do cabelo, eu ia para a escola assim, com aquele negocinho aqui, ó, na testa aqui, do Super-Homem da minha época. O Super-Homem de hoje não tem isso. Na minha época tinha esse negocinho aqui, ó. E eu ia para a escola. Eu era fã dos heróis da época. E era muito bom, porque os heróis da época, né, os heróis homens eram homens, né? E eu tive esse privilégio. Não é, de ser, ou de querer ser, super-heróis que honravam o que eles eram. Só que a gente cresce, não é? A gente sai da infância. Sim ou não? Quantos aqui já saíram da infância aí? Diga amém. E aí, quando a gente sai da infância e chega à idade adulta, a gente vai perceber o seguinte: nós precisamos mais ainda desses poderes. Então, quando éramos crianças, nós queríamos ter o poder sobrenatural dos heróis. E aí a gente cresce e a gente percebe o seguinte: realmente, mais do que nunca, eu preciso de poder sobrenatural, porque o mundo não é fácil. A vida não é fácil. Amém ou amém? E todas as vezes que eu digo que a vida não é fácil, eu não digo isso com pesar. A vida não é fácil. Não. Você pode ver que eu não falo nesse tom. Eu digo simplesmente que a vida não é fácil. E é por isso mesmo que vale tanto a pena vivê-la. Como aqueles que gostam de conquistar as rochas, os penhascos, as montanhas, que gostam de fazer rapel, que gostam de escalar. E quanto mais difícil, mais emoção, mais prazer. Ninguém vai, não é, para, não é, esqueci o nome que se dá agora, não é, a base lá de uma montanha, o sopé de uma montanha, e fala: nossa, essa aqui realmente é difícil. Ninguém vai fazer, né, alpinismo, rapel, seja lá o que for, e fala: essa é muito difícil, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Não, fala: uau, essa é desafiadora, vamos lá. E existe um prazer naquela dificuldade. Nós deveríamos olhar para a vida com esse mesmo prazer e não encarar a vida com o peso das dificuldades, mas com o prazer de vencer cada uma dessas dificuldades. Quem está entendendo aí, diga amém. Então você já se preparou? Que você saia daqui nessa noite alegre por viver. Que você saia nessa noite aqui alegre, podendo dizer: uau, a vida não é nada fácil, mas graças a Deus, porque em Deus eu posso todas as coisas. Amém, amados? E eu posso conquistar, eu posso vencer, em o nome de Jesus. Pode avançar, por favor. Mais 3 considerações. Às vezes a vida é tão dura que sentimos que nunca alcançaremos nossos objetivos sem a ajuda de uma força extraordinária. Quem poderá me socorrer? Não é? Quem poderá me ajudar? Às vezes, a vida ela é tão dura que parece que realmente precisamos de algo mais. Parece que precisamos de uma força extraordinária. Parece que precisamos de forças ocultas, sobrenaturais. Forças além das forças humanas. Pode avançar. Super-heróis existem porque existem super-vilões. Ou existem vilões. Por que existem super-heróis? Porque nas histórias dos super-heróis sempre existem os vilões. Se não existissem vilões, para que super-heróis? É ou não é? Sim ou não? Sim. Super-heróis existem porque existem vilões. Então, a partir daí eu começo a entender que eu devo me tornar alguém além de uma simples pessoa mortal, fraca, frágil. E eu preciso então ser como um super-herói, como alguém além das pequenas forças simples. Eu preciso me tornar alguém capaz
de vencer os vilões da vida. E aí os vilões são os humanos, os vilões da nossa própria alma e os vilões espirituais. Então vamos falar dos vilões, que são as pessoas de modo geral, a sociedade de modo geral. Vamos falar dos vilões, que somos nós mesmos, a nossa alma luta contra a gente. Nós temos a tendência de lutar contra nós mesmos. Por vezes, somos enganados pela nossa mente, quando ela diz, olha, você não é capaz, você não é ninguém. E às vezes o diabo vai nos induzindo, dizendo, você não é capaz nem de ser crente. Você não é capaz nem de servir a Deus. Você é uma pessoa fraca. Você não vence pecado. Você é uma pessoa que Deus não se importa, porque você também não consegue ser santo diante dele. Então nós, às vezes, somos os piores vilões. Eu ministrava semana passada em uma igreja, eu dizia, nós somos as piores pessoas. Por quê? Nós falamos mal dos políticos, porque políticos fazem promessas para a gente e não cumprem. Mas e nós? Que fazemos promessas para nós mesmos e damos calote em quem? Em nós mesmos. Nós prometemos que vamos nos dedicar a ler livros e quando lemos o primeiro capítulo, abandonamos o livro. Nós prometemos que vamos mudar algum hábito nosso e ao longo do ano somos as mesmas pessoas com os mesmos hábitos. Prometemos, inclusive, que vamos parar de beber refrigerante. E não somos capazes sequer de parar de beber refrigerante. Então, o que mais seremos capazes? Promessas pequenas não realizamos? Pior do que os políticos prometemos para nós mesmos. E nos enganamos. Então, existem esses vilões dentro de nós mesmos. Impostores. Há um grande escritor que ele vai dizer dos impostores, não é? Do impostor que existe em nós. E também existem os vilões espirituais, são os demônios. Toda a horda de demônios, todo o exército do Satanás que trabalha contra a principal criação de Deus, que somos nós, você e eu somos a principal criação de Deus, amém ou não amém? O diabo quis ser aquilo que nós somos e não conseguiu. E quando ele olha para nós, ele fica indignado, porque nós somos semelhantes a Deus. Satanás tentou ser semelhante a Deus e foi expulso dos céus. E Deus nos faz semelhantes a Ele próprio, a Deus. Por isso que o diabo tanto nos odeia. Amém, amados? Amém ou amém? E ainda bem que ele nos odeia. Ainda bem que somos odiados por ele. O problema é se fôssemos amados por ele. Tem pessoas que são amadas. Há muito tempo, quando nós nos dedicávamos muito ao trabalho de libertação nesse lugar, de vez em quando nos deparávamos com demônios mesmo. Em algumas pessoas, e aqui me lembro de uma pessoa agora especificamente, que aquele demônio se manifestava nela, era uma mulher, e o demônio sempre dizia, eu gosto dela. E isso é um problema. E como foi difícil que aquela mulher ficasse liberta. Na verdade, acho que nunca ficou liberta. Nunca chegou a se batizar aqui. Por quê? Porque os demônios gostavam dela. Quando os demônios gostam de alguém, é porque esse alguém satisfaz todos os prazeres e vontades desse demônio. O demônio não ama ninguém, mas ele gosta de algumas pessoas. E você sabe qual é a diferença, né? Se os demônios fossem capazes de amar, não fariam mal às pessoas. Mas eles só são capazes de gostar. Demônios não são capazes de amar. Então, quando o demônio fala assim, eu gosto de fulano, é porque fulano satisfaz seus prazeres e vontades. Então, ele vai se satisfazendo nessa pessoa, até o dia que ele fala, chega, cansei, vou matar, vou destruir, vou acabar com a vida dessa pessoa, porque demônios não consideram ninguém. Porque demônios não são capazes de amar. Quem entendeu, diga amém. Então, tomara que sejamos sempre odiados pelos demônios. Amém ou amém? E tomara que sejamos sempre amados pelo nosso Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Na vida real,
existem vilões espirituais e somente com forças sobrenaturais poderão ser vencidos. Não adianta você ir para a academia, treinar lá, sei lá, Muay Thai, o que mais? Não é eu que sou da época e da geração do Karatê, não é? Taekwondo, até aquela israelense que é legal, aquela eu gosto. Eu esqueci o nome daquela israelense, aquela eu acho show, esqueci o nome dela. Não adianta ir para a academia, treinar essas coisas para vencer os demônios. Porque demônios não são vencidos com um bom físico, com habilidades de luta. Não adianta ir para uma universidade, para uma academia qualquer, porque demônios não são vencidos pela inteligência, mas demônios são vencidos por poderes também espirituais, porque demônios são seres espirituais. Quem entendeu, diga amém. Então, existem vários vilões. Vários vilões. Recapitulando, a sociedade, as pessoas, nós mesmos, a nossa alma, que luta contra nós, e os demônios, que são seres espirituais. E cada um deve ser combatido da maneira adequada, mas hoje, o que eu quero falar mesmo, me concentrar, é como vencer os poderes espirituais, mas eu também vou falar no final que também podemos vencer todos os demais vilões com aquilo que Deus preparou para nós. Amém ou amém? O que será isso? Nós vamos ver daqui a pouco. Pode avançar. Então, Jesus chama o diabo de ladrão e revela qual é o ofício do diabo. Então, Jesus vai dizer em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus vai dizer, eu, porém, eu vim para que vocês tenham vida e vida em ou com abundância. Amém ou não amém, amados? Então o diabo tem a sua missão, matar, roubar, destruir. E é isso que ele faz o tempo todo. É nessas coisas que ele se ocupa o tempo todo. Como destruir? Como matar sonhos? Como tirar a vida de alguém? Como matar a felicidade de alguém? Como matar a comunhão de alguém com Deus, para que esse alguém não sinta mais a presença de Deus, para que esse alguém não tenha mais prazer em Deus? Ele vai se ocupar o tempo todo de fazer essas coisas. E nós precisamos estar atentos e alertas. Agora preste atenção. Você não pode ser aquela pessoa que vai viver fugindo do diabo, como se fosse alguém fraco, fracassado, como se fosse alguém que não tenha o poder para vencer. Mas o que você e eu precisamos é assumir uma característica que Deus nos dá, que Deus nos permite, que Deus nos presenteia, que é a característica de super-heróis da fé. Amém, amados? Super-heróis da fé. Porque esses têm poderes especiais pela fé para vencer. Amém ou amém? Então, poder sobrenatural para vencer na vida. Deus te confere, Deus te concede poder sobrenatural para vencer na vida. Diga amém. O que você ouve nesse momento não é retórica, não são palavras apenas, não é apenas um sermão religioso, mas o que você ouve nessa noite são verdades que vão fazer a diferença na tua vida se não entrarem por um ouvido e sair pelo outro. Se você estiver ouvindo e encarar tudo que você ouve nessa noite como uma retórica, o que é retórica? São palavras sem valor. Se você não ouvir apenas como uma retórica, a tua vida ela vai ser mudada. Eu sei que em muitos lugares as pessoas ouvem e não aprendem nada. Em muitos lugares as pessoas ouvem aquilo que não muda a vida. Mas eu me nego veementemente a subir no altar e pregar aquilo que não gera transformação. O evangelho transforma. E se eu pregar para você alguma coisa que não gere transformação na tua vida, é porque eu fiquei louco, doido, já pode me internar.
Porque o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, por enquanto só domingo, não é? É trazer alguma coisa que mude a tua vida. A minha parte eu faço. Agora cabe a você fazer a sua parte. Amém ou não amém? Você imagine, você vai rir de mim, mas eu lembrei agora disso. Mas eu confesso para você, que embora tenha pegado essa época, não são os heróis da minha época mesmo ali. São anteriores. Mas eu lembrei era uma dupla, acho que era Shazam, não era? Um negócio desse que colava anel com anel, aí ganhava poderes. Então para que ganhar um anel que te dá poder? É isso? É isso? Deixa eu perguntar a alguém que tem uma idade para responder. É isso, Gilberto? Então para que você ter o que? Vamos lá, quais são os heróis que tem alguma coisa que põe e dá o poder? Porque o super-homem não. O super-homem já veio com poder, né? E você sabe, né? Conhece a história do super-homem? Se não conhece, então você pesquisa depois que você vai achar interessante, né? A história do super-homem. Mas quais? Fala aí. Né? Não tem aqueles heróis que ele tem que ter alguma coisa, não é? Que ele quando põe, quando usa, o poder vem. Eu não lembro agora. Oi? Enfim. De que vale você receber um bastão, o bastão do poder? Aí alguém já se lembrou de He-Man. Mas para que você ter um bastão do poder se você não usá-lo? Aí a gente vai se lembrar do que o Lucas sempre gostou de assistir, né, Lucas? O Power Rangers. Então para que você ter lá um objeto do poder se você não usá-lo? Porque quando você não usa, você é uma pessoa normal, comum, sem poderes. Mas quando você pega aquilo e você utiliza, você se transforma em um herói com poderes sobrenaturais. Então, amados, Deus nos presenteia com algo que nos dá o poder sobrenatural para vencer o que o super-homem não vence, o que o Homem-Aranha não vence, o que o Homem de Ferro não vence, que são os poderes espirituais das trevas, o diabo e seus demônios. Amém ou amém? Então você não pode encarar os vilões da vida com a sua própria força, mas você precisa tornar-se um herói da fé para vencer todos esses males. Amém ou amém? Quem entendeu, diga amém. Então você e eu precisamos de poder sobrenatural para vencer na vida. E a boa notícia é, nós dispomos do poder sobrenatural para vencer as dificuldades da vida. Amém? Essa é a boa notícia que eu tenho para você. Se as coisas estão difíceis, se a vida está dura, se você não é mole, então você pode usar os poderes sobrenaturais que te farão vencer. Amém ou não amém? Aleluia. Pode avançar. O diabo é um vilão alimentado pelos nossos pecados. E aí você vai se lembrar daqueles personagens, daqueles vilões que eram alimentados, por exemplo, personagens, né, de histórias, né, em quadrinhos, que não é mais história em quadrinhos, agora são as histórias aí da Marvel, de que mais? Qual é o outro? Marvel e o outro é... ADC? É isso? Tem aqueles personagens, os vilões que são alimentados pelo medo, por exemplo, que são alimentados por mais não sei o que são sugados, que sugam a energia das pessoas, ou que sugam a energia do planeta. O diabo, ele é alimentado pelos pecados do homem. Os nossos pecados são o combustível que o diabo quer. Porque no final das contas, tudo que o diabo pretende, tudo que o diabo quer, é nos eliminar, é nos destruir, é tirar a nossa comunhão com Deus, é nos levar e nos arrastar para onde ele está, que é o inferno. Ele quer você e eu lá junto deles. Diga, está repreendido. Diga, eu não vou. Mas é o que ele quer. Esse é o objetivo dele. E então ele se satisfaz em arrastar pessoas com ele. E o que vai satisfazer esse desejo dele? Nossos, o quê? Nossos pecados. Os nossos pecados. Então pode ir, tá aí, né? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então a recompensa, a consequência do pecado é morte. E tudo que o diabo quer é a nossa
morte. E aí, nesse momento, você vai entender que morte, nesse sentido, é a morte espiritual e não a morte física. Não é o expirar, o desencarnar, como alguns falam, bater as botas, ir para a terra do pé junto. O que mais? Não é isso. É a morte espiritual, que significa ausência de Deus, falta de relacionamento com Deus. Morte espiritual é quando eu, respirando, pensando, raciocinando, trabalhando, sendo esportista, seja o que for, nesse mundo, sambando, mas não tenho intimidade com Deus. E não sou capaz de fazer a vontade de Deus. E não sou capaz de viver a sua presença. Isso é morte espiritual. Era a nossa condição, mortos espiritualmente por causa do pecado, mas ele nos vivificou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado gera morte espiritual. Há 3 tipos de morte. A morte física, já falamos, desencarnar, ir para a terra do pé junto, bater as botas. Existe a morte espiritual, que acabamos de mencionar, falta de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus. Viver no mundo sem Deus é a morte espiritual. E existe a morte eterna. São 3 tipos de morte. A morte eterna é aquela que todos aqueles que não andam na presença de Deus, todos aqueles que não reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador, e vivem nele, irão à morte eterna. E morte eterna significa tormento eterno. É a morte com consciência, onde serão atormentados eternamente, junto com o diabo e seus anjos. Ser atormentado, tormento eterno. Não pense que a morte eterna é quando você perde a vida, acabei, tá bom, não tem problema não. O pior está depois. Depois da morte física vem a morte eterna, e essa é a pior. É quando a pessoa vive, ou é quando a pessoa existe, tira o vive. É quando a pessoa existe eternamente debaixo de um tormento no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. É a pior coisa que tem. Então o diabo quer nos arrastar para isso. Ele não se importa muito com a morte física, porque ele sabe que isso vai acontecer um dia ou outro. Ele já sabe que nós nos tornamos mortais por causa do pecado, então ele nem se importa com a morte física. Para ele o que interessa é a morte espiritual e a morte eterna. A física, ele sabe que vai acontecer fatalmente. É a única certeza que temos nessa vida. Então ele vai se ocupar. Então ele vai querer que a gente peque, porque a consequência disso é essa morte. E é isso que o alimenta, e é isso que lhe satisfaz. Esse é o prazer do diabo. Ver aqueles feitos à imagem e semelhança de Deus, que o próprio diabo quis ser, mas não pôde. Ver esses, a imagem e a semelhança de Deus, vivendo o pecado. Vivendo a morte espiritual. E candidatos fortes para existirem na morte eterna. E é isso que o satisfaz. Ele vive, então, dia após dia, a expectativa de arrastar mais alguém, de arrastar mais alguém, de arrastar mais alguém, de trazer mais alguém com ele, ou de levar mais alguém com ele. E é disso que ele se ocupa. Essa é o seu ofício. Então ele é alimentado pelos nossos pecados. É o grande vilão alimentado pelos nossos pecados. Então quando você imagina lá aqueles vilões das histórias, que só quando chega o super-herói, ufa, agora me sinto seguro, porque chegou o super-homem, porque chegou não sei o quê, chegou o Homem de Ferro. Então, não enxergue dessa maneira, porque todos nós somos potenciais super-heróis da fé. Amém? Com poderes para vencer o super-vilão chamado diabo. Diga aleluia! Deus nos deu esse presente. Antes não. O que nos fez ser super-heróis
foi a morte de Cristo na cruz. Quando Jesus morre e ressuscita, uma chave é virada. E agora toda a humanidade, todos os homens, né, pessoas, homens, mulheres, são potencialmente super-heróis da fé, com poderes para vencer o super vilão do mundo. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso, querido. Então por que você vai olhar para a vida desanimado, falando, ai, a vida é difícil, ai, a vida é dura, ai, a vida não é fácil? O que faz a vida ser mais dura, mais difícil, são as nossas decisões. As nossas escolhas, muitas delas debaixo de pecado. Então, escolhas feitas debaixo de pecado vai gerar consequências ruins e vai tornar a vida cada vez mais difícil. Deixa eu falar algo muito importante aqui. Vamos falar de relacionamentos? Então, eu, quando estava ali na adolescência, final dela, especialmente, final dela, da adolescência, eu entendia que eu precisava encontrar alguém para namorar, casar, construir uma família, e etc, etc, etc. Então você vai entender o seguinte: na vida, nós decidimos constituir uma família a partir de um relacionamento. Então podemos entender que esse é um projeto de vida. Só que como as coisas acontecem hoje? Alguém conhece alguém, já fazem troca de fluidos, de saliva. Talvez na mesma noite fazem outras trocas de outros fluidos também. E daqui a pouco falam, cara, eu moro sozinho lá no meu pé, quer ir para lá? Daqui a pouco estão morando juntos. E sabe o que é pior? Daqui a pouco a menina, ela chega e fala assim, não, porque o meu marido... Porque tu conheceu alguém. Foi morar junto com alguém. Você chama isso de marido? Isso não é marido. Marido é aquilo que se alcança. É aquilo a que ou a quem se associa em um projeto chamado casamento. Onde eu falo, não, eu não quero essa pessoa, porque essa pessoa não tem nada a ver com o meu futuro. Não quero me associar a ela. Eu quero algo melhor, diferente. Eu quero algo mais ou menos assim, 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 mas também não pode ser muito exigente, senão vai ficar para titia avó. Não é? Já fui além do titia avó. Não adianta me idealizar o príncipe que vai vir montado num cavalo branco, todo musculoso, forte, não é? Não adianta. Mas no mínimo, um mínimo de um mínimo, para falar, bom, eu acho que dá para começar alguma coisa e ver se isso vai se transformar num casamento, numa família. Então estou falando aqui de um projeto. De um projeto. Hoje, casamentos não são projetos. Casamento é um modo automático de se viver. Quando alguém conhece alguém e fala, vamos morar junto, chega aí. Não, a minha casa é melhor que a tua. Pronto. Sem nenhum projeto de nada, de nada, de nada. Ao acaso, vão morar junto para trocar fluidos de maneira mais tranquila. E mais barata também. Então, é mais ou menos isso que acontece nos nossos dias. Aí daqui a pouco, um já enjanjou, cansei. E aí cada um volta para uma outra casa e aí vai procurar alguém, né? Um outro alguém, para ao acaso falar, pô, vamos morar junto também? Já morei junto com 7, você vai ser o 8º? Tem gente que conta, tem gente que já perdeu a conta, não é? E assim vai. E tem gente que está começando a carreira, não é? Já começou a contar a partir de agora. Então, isso não é projeto, por isso que temos uma sociedade muito ruim. Porque assim como profissões não são escolhidas, elas vêm ao acaso, casamentos também têm vindo ao acaso. Ninguém planeja mais viver. É a tal da vida no automático que eu falei no início, não está na gravação aqui, foi ali antes dela, que eu quero falar um pouco sobre isso nos próximos dias. Então isso não nos leva a nada, nos leva apenas a uma vida fracassada. São escolhas feitas debaixo do pecado. E alguém fala, por que
assim, né? Por que o mundo está assim? A sociedade está assim? Porque o pior é que nasce, às vezes, crianças desses relacionamentos, desses pseudo-casamentos. E essas crianças vão sofrer, porque vão viver de pais separados. E aí se destrói tudo, e aí a sociedade fica horrível, como de fato ela está horrível. E tende a piorar, a menos que nós, igreja, deixemos de falar aqui. Eis que te digo que Deus tem uma chave para você. Essa semana eu vejo uma chave dourada, e eu vejo um pote de baú, porque é isso que as pessoas querem. E as igrejas comecem a ensinar as pessoas a viverem como pessoas humanas à imagem e à semelhança de Deus, e não como animais irracionais, que são guiados pelo cheiro do traseiro do outro. Porque nós não somos animais, somos seres humanos, amém ou amém? Amém ou amém? E vivendo no pecado, nas diversas modalidades do pecado, nós vamos alimentando o diabo, que vai sobrevivendo de uma sociedade podre, e vai arrastando cada vez mais pessoas atrás dele. Temos que combater isso. Então a consequência é a morte, mas pode avançar. Então vamos ver que Davi vence Golias. Agora nós vamos começar a falar sobre o poder de Deus, que nos faz super-homens, que nos fazem super-mulheres, que nos fazem super-heróis de fé, capazes de vencer todas as forças malignas, espirituais, malignas. Amém ou não amém? Então vamos ver o seguinte, Davi, vamos pegar Davi como exemplo. Davi venceu Golias porque já havia recebido o poder de super-herói. Davi vence Golias porque Davi já havia recebido o poder extraordinário. Você já parou para pensar quantos soldados do exército de Saul estavam diante de Golias e ninguém se atrevia a enfrentar Golias? Porque Golias era um gigante de quase 3 metros de altura, forte, coberto de bronze por todos os lados, e ainda tinha um escudeiro que ia à frente dele, era um tanque de guerra, invencível, e desafiava e dizia, não tem homem aí não? Se tiver homem, vem lutar comigo. Se me vencerem, nós, filisteus, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês, judeus, hebreus, serão nossos servos. E ninguém ousava desafiá-lo, ou melhor, enfrentá-lo. Mas Davi está lá, o Davizinho, levando lá um alimentinho lá para os seus irmãos e querendo saber como é que estava a situação para poder falar para o seu pai, contar para o seu pai. E ele ouve o desafio de Golias e ele se indigna com aquilo. Fala, calma aí, o que esse monstrengo acha que ele é? Esse monstrengo incircunciso acha que ele é? Eu imagino alguém ouvindo, falando, cara, peraí, que está falando daquele cara? Quem ele é? Não, ele só é um gigante de 3 metros de altura. Só isso. Treinado, habilidoso com a guerra, com o manuseio das armas. Tá brincando, né? Não. Que esse cara, esse circunciso aí, queridos, preste atenção no que eu estou falando para você. Davi tinha a exata noção de que não importa quão forte, habilidoso e grande seja o adversário, ele é nada quando não tem o Espírito de Deus. Ele não é nada quando ele não tem o poder de Deus. Ele é nada se quem estiver diante dele para combatê-lo for alguém que tenha o poder de Deus. Amém ou não amém? Davi teve o discernimento de achar um absurdo que um incircunciso ameaçasse, desafiasse e falasse mal, esqueci agora aqui a palavra, dos filhos de Deus, do exército de Deus, do povo de Deus, e o pior, do próprio Deus de Israel. Que absurdo é esse? Vocês vão deixar? Amém, amados? Você pode olhar a vida e falar, a vida é difícil, é dura, quem pode encará-la? A vida é difícil, é dura, quem é capaz de encará-la? Ou você pode fazer como Davi e falar, peraí, o que essa vida pensa que é?
para desafiar assim um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem um espírito de Deus, alguém que tem um poder de Deus, alguém que tem as promessas de Deus, alguém que é protegido porque é filho e pai protege filho. O que a vida pensa que é? Para desafiar. Amém, amém, amados? Qual postura você vai tomar diante dos desafios da vida? Como pode o homem lá de Krypton, sei lá, olhar para um vilão e falar: tô com medo dele. Sendo ele indestrutível, de ferro, somente a kryptonita o derruba. Como nós podemos, sendo de aço como somos, ficar com medo dos vilões da vida? A única coisa que nos derruba é o pecado. Amém ou amém? Quem entendeu, diga amém. E tem gente que, assim como um super-homem, com medo dos vilões, coisa que não acontece, não existe, não é real, nunca vi. Muitas pessoas são assim, são os super-heróis da fé, mas que têm medo dos vilões da vida. Nós precisamos viver com ousadia. Amém ou amém? Ousadia. Viva com ousadia. Então Davi venceu Golias porque já havia recebido anteriormente poder extraordinário. Por quê? Antes disso, Samuel foi fazer uma visita na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e derramou um azeite sobre Davi. Um azeite. E ungiu Davi. Você vai ser o próximo rei. O rei que substituirá Saul, porque Saul foi rejeitado por Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: então Samuel tomou o chifre do azeite e derramou-o e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o quê? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Mas o Espírito do Senhor se apoderou, tomou posse, tomou para si, fez com que agora Davi fosse seu instrumento. A partir de agora, Davi, ele passa a ser posse do próprio Espírito de Deus. Amém, amém, amados? Então, quando Davi chega lá diante da batalha, o pastorzinho de ovelhas, que ainda não era soldado do exército e não tinha habilidade com espada, com lanças, nem com escudo, vira para Golias e fala: tu é muito abusado, rapaz. Tá abusado demais. Tu pensa que está falando com quem, rapaz? E quando ele vai para o fronte da batalha, do desafio com Golias, Golias olha de cima para baixo, porque era um gigante, e fala: tu tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou um cão, um cachorro, para tu vir a mim com pau e com pedra? Que era lá o cajado de pastor de ovelhas que Davi era, e as 5 pedras no forge dele, que ele tinha pegado lá. Tu pensa que eu sou cachorro? Talvez era exatamente o que Davi visse em Golias, um cachorro. E Davi fala: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti com um poder sobrenatural. Amém, amados? Espada, lanças e escudos são produtos feitos por homens, de matérias-primas naturais. Davi tinha uma arma que era sobrenatural, que era poderosa em Deus para destruir fortalezas. Amém, amém? Eu, contudo, venho contra ti em um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você tem afrontado, e hoje eu vou arrancar a tua cabeça. É assim que você tem encarado a vida, como os seus desafios diários? Ou você acorda e fala: ai meu Deus, mais um dia de vida? E Davi vai lá, pega a pedrinha, põe no forte. Deus vai lá e guia a pedrinha. A pedra entra num espaçozinho, porque todo o resto estava protegido. Encrava-se na testa do gigante. O gigante, pá, cai. Davi vai lá, pega a própria espada do gigante, pá, corta a cabeça dele.
Acabou, resolvido o problema. Amém ou não amém? Ali estava o super-herói da fé. Golias era grande, mas não era invencível. Davi era invencível, porque Davi tinha armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque ele havia recebido a unção do Espírito sobre a sua cabeça. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se e tomou posse de Davi. Pode avançar, por favor. Sansão era invencível, porque recebia poder extraordinário. Pode avançar. E vindo ele, Sansão, a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente, o quê? Se apoderou dele, tal como aconteceu com Davi. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Amém, amados? Amém ou não amém? Então então Sansão estava lá na terra de Leí. Os próprios israelitas ali, os próprios israelitas ali foram atrás dele para amarrá-lo. E Sansão fala: vocês estão fazendo o quê? O que vocês querem? Não, a gente veio te amarrar, porque você mexeu com os filisteus, e você sabe que os filisteus dominam sobre a gente. Não tem juízo não, mexeu com os filisteus? Os filisteus, eles querem você, e nós prometemos te entregar, porque se nós não entregarmos você a eles, eles vão destruir a nós e a nossa cidade, a nossa família, os nossos filhos, e etc, etc, etc. E Sansão fala para os seus irmãos: ora, me amarrem, não me matem, mas me amarrem, eu deixo vocês me amarrarem e me entreguem a eles. E então, foi isso que aconteceu. Os seus irmãos o amarram e o entregam. Quando os filisteus vêm, jubilando, achando que Dagom havia dado a eles o seu grande inimigo Sansão, quando eles se aproximam, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou dele de maneira tão poderosa, que aquelas cordas se desfizeram como linha queimada no fogo. E ele acha uma queixada de jumento, eu não sou jumento, né? É só a queixada. E ele acha aquela queixada de jumento ali, com a queixada do jumento, ele faz daquilo uma arma e mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. 1000 são mortos por ele. Por quê? Porque sobre ele havia o poder sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Então é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a cena. Pode avançar. Vamos finalizar dizendo o seguinte: todo aquele que vive em Cristo recebe este poder. Todo aquele que vive em Cristo recebe este poder. Então, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vocês receberão o quê? Vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vós o quê? Davi recebeu o quê? Poder. Ao descer sobre ele o quê? O Espírito Santo. Sansão recebeu o quê? Poder. Ao descer sobre ele o quê? O Espírito Santo. E Jesus está falando: vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E ele complementa: e vocês serão minhas testemunhas. O poder é principalmente para testemunhar, para pregar, para evangelizar, para curar enfermos. Ora, se é para isso, então é para tudo. Porque só poderemos libertar pessoas do poder do diabo se também formos capazes de libertar a nós mesmos de tais poder. Aquele que é capaz de libertar o outro é capaz de libertar a si mesmo. É óbvio. Então, o poder de Deus nos capacita a vencer. Amém ou amém? Só não apenas nós mesmos vencemos, como é um poder que nos faz fazer com que os outros também vençam. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, qual é a coisa mais importante a ser buscada? Poder do alto, poder do Espírito. Quem entendeu, diga amém. Quando crianças,
Não foi o primeiro slide que nós vimos? Queríamos ser como super-heróis, ter poderes extraordinários. E a boa notícia é, você tem direito a poderes extraordinários, tal qual o poder de Sansão, tal qual o poder de Davi e de tantos outros. Amém ou amém? Porque sobre você virá o poder do Espírito. Aliás, avança aí para o último. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Diga aleluia! É uma promessa lá do Antigo Testamento. Naqueles dias, são esses dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então você tem o potencial para ser um super-herói da fé e vencer qualquer vilão ou super vilão ou o maior dos vilões, que não é Thanos? Como é que é o nome daquele lá? Não, é o próprio diabo. A Bíblia fala que nós já o vencemos em Cristo, porque Cristo já o venceu na cruz. Então o diabo, ele é um inimigo, um vilão já vencido, já derrotado e já destinado. O seu fim já é certo. Amém ou amém? Então, querido, seja esse super-herói da fé, sendo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ficar em pé nessa hora diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito, digam amém.